Mais um jovem das categorias de base pode preencher o cofre do Internacional para a temporada de 2026. Quero falar sobre o interesse estrangeiro em um dos talentos, do celeiro de Ases. Quero projetar também, obviamente, o duelo decisivo contra o Vitória em Salvador. Técnico Ramon Dias prepara o time que pode ter novidades. Do outro lado, o Vitória já sabe que não poderá contar com pelo menos 2 titulares. E existe a possibilidade do técnico Jair Ventura não contar com seu principal jogador. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Vamos atualizar as últimas informações do Internacional, né? O Colorado que está finalizando a sua preparação para uma semana decisiva. 2 jogos contra adversários da Bahia. Se o Inter for campeão baiano nesta semana, poderá, né, de certa forma, dar um alívio no fim da temporada e muito provavelmente, com certeza não matematicamente, mas com certeza o Inter vai ter uma pontuação já bem suficiente para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Inter hoje tem 36, ganhando do Vitória iria 39 contra 31 do próprio Vitória, então já seriam 8 pontos de diferença, faltando 6 rodadas para terminar o campeonato, e ganhando do Bahia no final de semana, né, poderá ir a 40, 41, 42. Aí dificilmente, né, o Inter vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, né, que o Vitória, depois de jogar contra o Inter, joga contra o Botafogo. Isso que eu nem tô colocando o Santos aqui, né, na resenha. Santos que pega Palmeiras no Allianz Parque e Flamengo no Maracanã. Então, 2 ossos duros aí pro Flamengo, pro Santos roer nestas rodadas do Brasileirão, mas a gente foca a atenção aqui, né, no nosso Colorado, nas nossas coisas, tá bem? Vamos atualizar tudo do Internacional em nome da Mais Ágil Assessoria, que tem, né, o empréstimo CLT, ou seja, você tem carteira assinada, você está precisando de dinheiro, a Mais Ágil faz para você. Então, chama eles no link que está aqui na descrição ou no WhatsApp que está na tela, né, um modo facilitado aí, né, para você que está apertado de grana, né, ter um acesso, né, a um valor que pode ser importante para ti neste momento. A Mais Ágil, né, a assessoria faz isso, né, sem burocracia, sem fila de banco, tudo feito de forma 100% online e segura, tá bom? Então, tá aí o link, né, para você que está precisando neste momento, tá certo? Turma, vamos atualizar as últimas informações do Inter. Eu quero começar falando justamente sobre Luiz Otávio. Informação, né, do repórter Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes, é de que emissários do Orlando City estiveram aqui no Beira-Rio no duelo contra a equipe do Atlético Mineiro para acompanhar, né, o volante que acabou não estando em campo, né? O Ramon Dias optou naquele momento por escalar Bruno Gomes e Thiago Maia, né? O Luiz Otávio permaneceu como reserva, mas é um staff, né, um scout de clube estrangeiro que está buscando reunir informações sobre o volante, né, cria das categorias de base do Internacional. Por que isso, gente? Porque é um jogador que está despertando interesse aí de outros mercados. É um jogador jovem, né, que tem um futuro promissor pela frente e, obviamente, né, que os clubes de fora, né, têm mapeados esses jogadores, ainda mais jogador com convocação para as categorias de base inferiores, né? O Luiz Otávio esteve, ainda quando era sub-17, na seleção brasileira, né, chegou a frequentar a seleção brasileira sub-20, comandada então pelo técnico Ramon Menezes. Então é um jogador, né, que tem um bom cartaz. É claro, ele ainda não está firmado como um jogador titular do Inter, por mais que tenha recebido algumas oportunidades já, né, sob o comando do técnico Ramon Dias. Então existe a possibilidade. A gente sabe do aperto financeiro, né, que o Inter está, né, mediante uma proposta interessante, e o Inter pode acabar liberando o Luiz Otávio na próxima temporada. Ainda não há uma proposta na mesa, né, da direção colorada, que espera ainda, né, vender alguns jogadores no final do ano para equilibrar o caixa. A gente já falou bastante aqui, né, no segundo semestre, ainda mais quando a janela estava aberta, do interesse, por exemplo, do mercado saudita no Ricardo Matias. Alguns clubes da Europa também mapearam o Gustavo Prado, né, o Norwich da Inglaterra, né, se eu não estou enganado, teve outros clubes aí, né, que vieram analisar o Gustavo Prado e que estavam, por exemplo, no Mundial Sub-20, que foi disputado no Chile, observando esse jogador para tentar formalizar uma oferta na próxima janela de transferências. Então, o nome que a gente não pode descartar é o Prado e o Matias, né, na próxima janela, mas isso é papo para outra hora. A novidade é o Orlando City, então olhando, né, a possibilidade de levar o Luiz Otávio. Tá bem? Quero atualizar também, gente, Inter e Vitória, ou Vitória e Inter, jogo nesta quarta-feira, 7 da noite, no estádio Barradão, em Salvador.
né, o Inter que tem, né, uma vantagem significativa de 5 pontos em relação ao Vitória, porque se perder o jogo, não sai, né, da sua posição, né, a não ser que o Santos vença a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, aí o Inter iria para a 16ª colocação, mas de qualquer forma, gente, o adversário vai estar bastante desfalcado, tá? O Zé Marcos, zagueiro, ex-Juventude, chegou a ser especulado no Inter no começo do ano, né, teria sido uma indicação do Roger Machado, não joga, tá? Tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. Outro jogador que não vai jogar é o Ramon, lateral esquerdo, né, que pertence ao Inter ainda, foi emprestado nessa temporada, né, tem uma cláusula que é padrão em todos os contratos de empréstimo, né, que é aquela multa Rodinei, aquela multa de R$1 milhão para que o jogador esteja em campo para defender, né, o seu clube atual contra o clube de origem. Então, o Vitória não vai pagar esse 1 milhão, então não vai ter o Ramon também em campo. Já são 2 desfalques na linha defensiva, né? O Lucas Arcanjo, goleiro, esteve fora aí nos últimos jogos. O Thiago Couto vem sendo titular, foi titular por alguns minutos contra o Corinthians, quando teve a lesão do Arcanjo, foi titular contra o Cruzeiro, e agora pode ser, né, que o Thiago Couto também permaneça no gol contra o Internacional. E para mim a grande notícia é a ausência do Mateuzinho, né? Também pode ficar fora, teve um pequeno problema físico, né, no jogo contra o Cruzeiro, tem um desconforto muscular e está sendo reavaliado. Claro que é uma Copa do Mundo para o Vitória, né? A gente sabe disso e pode ser que ele jogue no sacrifício, mas não é a tendência, tá? Então existe a possibilidade do camisa 10 do Vitória não jogar, que para nós seria uma excelente notícia. Do nosso lado aqui, gente, tem desfalques também. O Mercado tá fora, levou o 3º cartão amarelo, e o Rafael Borré também levou o 3º e cumpre suspensão. O substituto do Borré é talvez a parte mais fácil, né? O Carboneiro deve voltar para o time e a manutenção do esquema com 3 zagueiros. E aí o Cleiton Sampaio entraria na vaga do Gabriel Mercado, né? Seguindo uma lógica aí de escalação, tá? Então, o treino tá rolando, né? O Inter deve chegar em Salvador por volta das 7 horas da noite dessa terça-feira. Há uma pequena chance, né, do Alan Rodrigues aparecer entre os relacionados, mas ainda não é a tendência. Lembrando que o Aguirre e o Rocher devem permanecer fora ainda por um bom período, né? Tem uma chance do Aguirre voltar no duelo contra o Ceará, que é o primeiro jogo pós-data FIFA, tá? Que vai acontecer depois do jogo contra o Bahia, né, no Beira-Rio, no próximo sábado, para o campeonato no dia 8 e volta só lá na data do dia 18 ou 19, tá? Ainda não foi oficializado pela CBF essa data do jogo. Mas, né, existe uma chance do Alan Rodrigues, então, aparecer entre os titulares. Estou apostando, tá? Entre que o Inter deve entrar em campo com o Ivan, o Vitão, o Cleiton Sampaio, Juninho e Bernabé, e o Bruno Gomes como ala, né? Então, Ivan, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio, Juninho e Bernabé, Luiz Otávio e Thiago Maia, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. Acho que é por aí a nominata do Inter. Tá certo? Não esquece, gente, que hoje tem Champions League, né? Real Madrid em campo contra o Liverpool, Vinícius Júnior aí, tem Odão da KTO. Então, chance boa para você palpitar e se divertir lá na KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. E bom, né? A rodada da Champions é tão boa que é aquele monte de jogo de tarde. E você, né, palpitando com emoção, né, deixa o jogo mais emocionante. Bota lá a vitória do Liverpool ou vitória do Real Madrid, vai torcer, né, para que as coisas aconteçam, né, dando aquela torcida também no site da KTO, tá bom? As melhores odds do mercado estão lá, chance extra, ganho antecipado, tudo você encontra em kto.bet.br. Lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá certo, gente? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!